Este segredo já não é segredo. Ele saiu das sombras. Em vez de simplesmente ameaçarem-se mutuamente, o Irão e Israel entraram num confronto armado direto. Agora, não se trata de diplomacia, mas de explosões, mísseis e drones que estão a destruir o Médio Oriente. No início, Israel lançou um ataque preventivo contra a infraestrutura nuclear do Irão, considerado necessário por Tel Aviv para garantir a sua segurança estratégica. No final de maio de 2025, Israel realizou uma operação relâmpago contra alvos em Isfahan, Fordo e Natanz, utilizando caças, mísseis de cruzeiro e armas cibernéticas. Analistas independentes confirmam que foi uma operação cuidadosamente planeada, apesar de Tel Aviv não ter assumido a responsabilidade oficial. Israel deu o primeiro golpe. No entanto, o Irão respondeu de forma rápida e ampla. A operação, conhecida como o Juramento dos Três Guerreiros, foi a implementação cuidadosamente planeada de uma vingança há muito esperada. Durante 48 horas, centenas de drones suicidas Shahed, mísseis balísticos e mísseis hipersônicos atingiram pontos-chave de Israel, de Tel Aviv a Haifa. A principal prioridade era a base de Kiryat, que é o coração do comando militar israelita e o local onde se concentram o Ministério da Defesa e os centros de comando operacional. Isso indicava claramente que o Irão não estava apenas a responder, mas também a tentar perturbar a coordenação do inimigo. Isso vai muito além do conflito entre o Irão e Israel. Quase ao mesmo tempo, foram danificados depósitos de munições em Haifa e até mesmo o edifício do consulado dos EUA em Tel Aviv. O Irão agiu em conjunto com outros. De acordo com a agência iraniana Tasnim, as regiões sul e central de Israel foram atacadas simultaneamente pelas forças aliadas da resistência do Hamas, Hezbollah e Houthis do Iêmen. Pela primeira vez desde 1973, o sistema de defesa aérea Cúpula de Ferro repeliu ataques de várias direções praticamente 24 horas por dia. No entanto, esta resposta do Irão não foi apenas um insulto. Transformou-se num problema de natureza estratégica. Segundo algumas fontes, os mísseis lançados por Israel contra supostas instalações nucleares foram direcionados para réplicas e simulações térmicas criadas especificamente para enganar. Isso significava apenas uma coisa: o Irão se preparou com antecedência para o ataque, calculou a situação e conseguiu enganar a inteligência de satélite do inimigo. A declaração de Teherã sobre o ataque bem-sucedido ao escritório da Mossad, no norte de Tel Aviv, chamou a atenção do público. Embora Israel não tenha confirmado oficialmente as perdas, fotos do prédio destruído apareceram nas redes sociais e suscitaram muitas perguntas. Se for verdade, o Irã atingiu o centro da máquina de inteligência israelense, que há muito tempo sabota o Irã. Estamos a assistir a uma mudança qualitativa, afirma Mir Katz, analista militar de Tel Aviv. O Irão já não está na defensiva, mas sim a tomar a iniciativa, criando uma estratégia defensiva complexa e utilizando ativamente o seu potencial ofensivo. Segundo Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não permitiremos que as atividades terroristas do Irão fiquem impunes. Faremos tudo o que for possível para proteger Tel Aviv e Haifa. Temos de ser os primeiros, se necessário. Por outro lado, os Houthi reforçaram a defesa do aliado, enviando 2 porta-aviões e sistemas de defesa antiaérea THAAD para a parte oriental do Mar Mediterrâneo. O Irão não ficou isolado. Numa conversa telefônica urgente com Vladimir Putin, o presidente Ebrahim Raisi salientou a necessidade de restabelecer o equilíbrio no Médio Oriente. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se em sessão extraordinária e Moscovo condenou o ataque de Israel como uma violação da soberania. A China foi convidada a manter a calma, mas também lembrou que cada estado tem direito à autodefesa. Como resultado, o conflito entre o Irão e Israel está rapidamente a transformar-se numa crise internacional. O mundo corre o risco de enfrentar uma guerra difícil de parar.
a menos que esforços diplomáticos sejam feitos no futuro próximo. O Sistema de Defesa Aérea de Israel, o Dome de Pharaoh, foi considerado por muito tempo uma prova de superioridade técnica e um símbolo de proteção confiável. Sua eficácia era impressionante. Até 90% dos mísseis eram abatidos no ar. Mas nesta nova guerra, o Irão desmentiu a mentira de que é invencível, demonstrando um gênio estratégico baseado na tecnologia e na coragem. O Irão procurou enfraquecer e sobrecarregar o sistema de defesa israelita. Até os analistas militares mais experientes ficaram chocados ao saber que a operação tinha sido concebida como um ataque em vários níveis. Primeiro, centenas de drones kamikaze Shahed de baixo custo foram lançados ao céu, distraindo a atenção dos radares, criando interferências e mantendo a defesa antiaérea em alerta. Esses drones eram destinados ao entretenimento, não a um ataque decisivo. Na verdade, apenas ruído no ar. A segunda onda de ataques começou com o uso de mísseis balísticos obsoletos, enquanto Israel se concentrava em combater essas ameaças. Eles foram lançados de diferentes direções, eram muitos e não eram muito precisos. Mas essa era a astúcia. O sistema israelita foi obrigado a distribuir recursos para determinar quais alvos deveriam ser abatidos e quais poderiam ser ignorados. Só depois disso é que o Irão lançou mísseis hipersônicos de nova geração, quando as baterias de defesa antiaérea sobreaqueceram e se tornaram ineficazes. Nenhum radar convencional consegue detectar esses mísseis, pois eles mudam de trajetória em pleno voo e se movem 5 a 10 vezes mais rápido que o som. Os complexos construídos em cooperação com os Estados Unidos, como o Arrow 3 e o David's Sling, não conseguiram resistir à onda de armas tão velozes. O resultado foi chocante. Fontes israelitas relatam que o nível de interseção de mísseis caiu de 90% para uns catastróficos 10-15%. O Dome de Pharaoh, sinônimo de fiabilidade, ficou literalmente sufocado pela abundância e gravidade das ameaças. Em Tel Aviv, foram destruídas casas, infraestruturas foram danificadas e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. O especialista militar londrino James Travers observa: isto não é apenas um ataque militar, é uma manobra inteligente. O Irão não tentou romper a defesa pela força. Pelo contrário, fez com que a defesa caísse por si própria. Além disso, elementos cibernéticos fizeram parte da estratégia iraniana. Como resultado de um ciberataque que coincidiu com o ataque físico, vários radares no sul de Israel foram temporariamente desativados. A união das frentes digitais e reais numa operação coordenada representa uma nova etapa na tática de guerra. Não se pode deixar de notar o fato de que, em resposta a essa ofensiva, Israel rapidamente começou a reforçar a sua defesa. Instalações de infraestrutura civil começaram a ser equipadas com abrigos temporários, baterias Patriot adicionais foram ativadas e reservistas foram mobilizados. No entanto, essas ações são reativas, não proativas. O facto de o Irão estar a cooperar com os seus aliados agrava a situação. Enquanto o Hezbollah atacava posições nas colinas de Golã, o Hamas e a Jihad Islâmica lançaram foguetes contra o sul de Israel, e os Houthis do Iêmen lançaram foguetes contra Eilat. Isto indica que Israel está ameaçado por todos os lados, e que a sua defesa aérea não é suficiente para proteger todas as direções ao mesmo tempo. Neste contexto, foram documentados pela primeira vez casos de retirada de emergência de aviões civis do espaço aéreo israelita, o que levou à suspensão das operações nos principais aeroportos do país. As companhias aéreas internacionais começaram a cancelar voos. A população está em pânico e a economia parou. Apesar disso, o primeiro-ministro Netanyahu chamou as ações do Irão de atos de agressão, destinados a destruir o Estado judeu, e afirmou que Israel lutará até a vitória final. No entanto, vozes alarmantes já se ouvem nos corredores do Knesset.
Não estávamos preparados para uma guerra desta magnitude. Os nossos sistemas estão desatualizados e o inimigo os superou. No entanto, Teherão afirma que as ações do Irão são um meio de autodefesa. Deixamos claro que o Irão tem força não só para se defender, mas também para desferir golpes estratégicos, afirmou o general Salami, representante do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, IRGC. Aqueles que ameaçam a nossa segurança sofrerão as consequências. Esta parte do conflito mostrou que a guerra da nova geração é mais do que armas. Neste jogo, não basta disparar primeiro. É preciso saber sobrecarregar, enganar e desequilibrar. Posteriormente, tornou-se evidente que os primeiros ataques do Irão foram uma operação militar cuidadosamente planeada, e não apenas uma vingança. O objetivo principal de Teherão não era destruir símbolos, mas sim centros de defesa israelitas, como quartéis generais, artérias logísticas e unidades de reconhecimento. O ponto central dos acontecimentos foi o complexo de Kiryat, em Tel Aviv, que lembra o Pentágono em Israel. Nesta área estão localizados o Ministério da Defesa, os quartéis generais do Exército, centros de operações cibernéticas, bem como bunkers fechados, onde são tomadas decisões importantes em matéria de segurança. Foi precisamente com este objetivo que foi lançado um poderoso ataque com mísseis, combinado com ataques com mísseis contra Haifa e o sul de Tel Aviv. Apesar do funcionamento dos sistemas de defesa antiaérea, testemunhas oculares relatam que parte dos mísseis atingiu o alvo. Embora as autoridades israelenses não confirmem a existência de destruições, a mídia iraniana divulga fotos e vídeos que mostram fumaça saindo do complexo. No entanto, a operação continuou. As forças armadas iranianas deram especial atenção a Haifa, cidade onde se encontram depósitos estratégicos de munições, centros de logística e transporte, bem como bases de armazenamento de mísseis e peças sobressalentes para a Força Aérea Israelita. A maioria das bases militares na parte central e norte do país recebe a sua energia a partir daqui. O objetivo do ataque a Haifa era enfraquecer a capacidade de Israel de realizar operações prolongadas e responder rapidamente a ameaças. O próximo evento importante foi o ataque a um edifício conhecido como Centro Operacional de Inteligência Externa, Mossad. Esta organização é responsável por operações secretas no estrangeiro, tais como eliminação, sabotagem, ciberespionagem e infiltração de agentes em países vizinhos. Nos últimos anos, o Mossad esteve diretamente ligado a uma série de explosões e sabotagens no território iraniano, incluindo o assassinato de cientistas nucleares iranianos. Assim, o objetivo principal era desferir um golpe simbólico e real contra essa organização. Alguns analistas acreditam que o ataque pode abalar significativamente os canais de inteligência externa de Israel, se for bem sucedido, mesmo que parcialmente. Isso não se aplica apenas a instalações militares e de inteligência. De acordo com dados recebidos de Teherão e da ONU, pelo menos 3 infraestruturas foram danificadas: subestações de energia, um hospital em Tel Aviv e o edifício do canal de televisão Channel 12. O Irão afirmou oficialmente que os ataques a alvos civis foram uma resposta ao fogo de retaliação contra locais onde, segundo informações dos serviços secretos, se escondiam quartéis militares. No entanto, a comunidade internacional já condenou as ações de ambos os lados pelo bombardeio da população nas proximidades. Segundo relatos, um dos ataques mais comentados, que ocorreu no centro logístico do exército israelense em Beit Dagan, foi perpetrado. O abastecimento de alimentos, serviços médicos e processamento de munições para os reservistas está sob o controle desta base. Segundo informações não oficiais, no momento do ataque, havia até 500 pessoas na base, algumas das quais ficaram feridas. Se isso for verdade, será uma das perdas mais importantes para a cadeia logística de Israel desde o início do conflito. A mensagem que acompanhou os ataques iranianos merece especial atenção. O nosso alvo não são os civis, mas aqueles que coordenam os ataques contra o nosso povo.
afirmou o general Hossein Salami no seu discurso. Atacamos aqueles que premem o gatilho, não aqueles que sofrem pelas decisões tomadas pelos líderes. Esta declaração, reforçada pela escolha dos alvos, suscitou controvérsia entre os especialistas militares. Será o Irão uma nova potência militar capaz de travar guerras altamente tecnológicas e pontuais? Neste contexto, também é importante considerar a importância dos meios eletrônicos de combate. O Irão utilizou ativamente meios de reconhecimento eletrônico, interceptando sinais GPS e até mesmo confundindo o sistema de controle dos UAV israelitas. Analistas em Beirute acreditam que essas ações indicam que o conflito passou para uma guerra híbrida complexa, na qual são utilizados tanto a manipulação cibernética quanto danos físicos. Em resposta, Israel lançou ataques contra supostos lançadores e depósitos de munições na Síria, no Iraque e no sul do Líbano. Segundo o Exército de Defesa de Israel, os ataques foram dirigidos contra comboios que transportavam mísseis de longo alcance iranianos. Em resposta, grupos xiitas no Iraque ameaçaram intervir se os ataques ao território do país não cessassem. Assim, o ataque ao cérebro e ao coração da defesa israelita mostrou que o Irão não está apenas a responder, está a agir cuidadosamente para destruir o sistema de comando do inimigo. Já não se trata de uma guerra desordenada, agora é um jogo de xadrez com um objetivo a longo prazo. Além disso, quem cometer o primeiro erro determinará o seu resultado. Washington não pode ficar à margem do conflito no Médio Oriente. A Casa Branca foi forçada a agir em condições de guerra entre o Irão e Israel, quando cada decisão pode alterar a estrutura geopolítica do mundo. Sob pressão do Congresso e da comunidade internacional, o presidente Donald Trump deve decidir se continua a apoiar o seu aliado, ou se evita envolver os Estados Unidos numa guerra regional em grande escala. Os Estados Unidos não permitirão que a democracia seja destruída no Médio Oriente, afirmou o presidente Trump numa conferência de imprensa de emergência em Washington. Estamos dispostos a fazer tudo o que for necessário para proteger Israel, pois é nosso parceiro estratégico. Em seguida, o Pentágono confirmou o envio de 2 grupos de porta-aviões de ataque para o Mediterrâneo Oriental. Entre esses grupos estavam o USS Gerald R. Ford e o navio Dwight D. Eisenhower, bem como os contratorpedeiros Aegis. A partir da base na ilha de Diego Garcia, bombardeiros estratégicos B-1 Lancer foram levantados no ar. Caças F-35 acompanharam-nos durante o seu voo sobre o Golfo Pérsico. Em Bahrein e no Kuwait, foram colocadas em alerta as forças de reação rápida. Washington deixou claro que uma resposta imediata e desproporcional se seguiria em caso de ataque do Irão a instalações americanas na região. Mas a retórica foi muito mais cautelosa na Europa. Berlim, Paris e Bruxelas expressaram preocupação com uma potencial escalada e apelaram a negociações imediatas. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, convocou uma reunião extraordinária do Conselho da Aliança do Atlântico Norte para discutir a questão da defesa coletiva em caso de ataque a bases americanas. O disparo de um dos mísseis iranianos contra o edifício do consulado do ZEU em Tel Aviv causou especial preocupação. Embora não tenha sido registrado oficialmente nenhum ferido, isso indica que o conflito não se limita a Israel e ao Irão. Apesar de nenhum interveniente ter sido responsabilizado pelo ataque, o Irão observou que aqueles que fornecem plataformas para a agressão não podem estar seguros. Além disso, grupos armados xiitas, intimamente ligados ao IRGC, intensificaram suas atividades no Iraque e no Líbano. Em Basra, foram observadas colunas de veículos militares e em Bekaa, no leste do Líbano, houve um surto de atividade do Hezbollah. Tudo isso indica tentativas de construir um corredor geopolítico conhecido como Cinturão Xiita, que pode ligar os interesses americanos do Mediterrâneo ao Afeganistão. Moscovo está a considerar a possibilidade de restaurar a sua influência na região,
conselheiros militares russos começaram a trabalhar na Síria e no Iraque. Foi observado que complexos S-400 foram enviados para Tartus. Os Israel estão a violar o direito internacional, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Defenderemos os nossos parceiros contra ações ilegais. Esta declaração foi feita em simultâneo com as negociações com o Irão e a Turquia, o que indica a criação de um grupo alternativo para se opor a Israel. Em resposta, a China intensificou a diplomacia, oferecendo a Pequim um local para negociações. Delegações do Catar, Iraque, Irão e Emirados Árabes Unidos chegaram à China para consultas, informou a agência de notícias Xinhua. Embora Pequim não esteja a agir diretamente, está claramente a usar esta situação para reforçar a sua influência na política energética da região. Os mercados internacionais estão abalados com esta crise. O preço do petróleo, Brent, ultrapassou os $127 por barril, um novo máximo desde 2008. O preço do ouro subiu acentuadamente para $2.400 por onça. As bolsas de valores em Tóquio, Londres e Nova York apresentam queda, enquanto os fornecimentos através do Canal de Suez começam a sofrer atrasos. Os futuros da milho e da trigo sobem. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial, afirmou John Hawley, senador de Texas, em entrevista à Fox News. Uma guerra em grande escala começará se outro míssil atingir a nossa base na Jordânia ou no Kuwait. A ONU também sente essa ansiedade. E o secretário-geral Antônio Guterres pediu um cessar-fogo imediato e a criação de um corredor humanitário neutro para a evacuação de civis. Enquanto isso, nas ruas de Istambul, Cairo, Caracas e até Paris, acontecem manifestações em apoio ao Irão e contra os bombardeios israelenses. A popularidade das hashtags IranStrong e Stop Zionist Terror cresce em todo o mundo nas redes sociais. Assim, o conflito entre os dois países está a transformar-se numa guerra global, na qual cada participante aposta não só em armas, mas também em influência, recursos e sobrevivência política. E quanto mais longe, menos hipóteses há de compromisso. Atualmente, o conflito entre o Irão e Israel ultrapassou as fronteiras da geopolítica e transformou-se numa catástrofe econômica crescente. A cada novo disparo de mísseis em Tel Aviv e Teherão, mudanças ocorrem nas bolsas de valores de Nova York, nos petroleiros do Golfo Pérsico e nos armazéns de retalho na Europa. Tal como aconteceu durante a pandemia, estamos a assistir a uma segunda vaga de colapso logístico global, acompanhada pelo estrondo dos mísseis e pela queda das moedas. O mercado petrolífero foi o primeiro a reagir. Os futuros do petróleo, Brent, subiram instantaneamente de $80 para os $127 por barril após os primeiros ataques do Irão a instalações militares de Israel. E depois subiram ainda mais. Existem exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita e o Kuwait, que anunciaram o reforço da segurança dos oleodutos e portos. O Bahrein sofreu várias tentativas de ataques com drones à infraestrutura petrolífera do país, mas até agora ninguém assumiu a responsabilidade. O Canal de Suez, por onde passa mais de 12% do comércio mundial, encontra-se num estado de instabilidade, à medida que as maiores companhias de navegação, Maersk e Evergreen, começaram a redirecionar as rotas em torno do Cabo da Boa Esperança. Isso levou a um aumento dos custos logísticos de 25% a 35%. Isto leva ao aumento dos preços de produtos anteriormente disponíveis nos mercados da Europa e da Ásia, como eletrônica, vestuário, eletrodomésticos e materiais de construção. Os aeroportos da região estão fechados ou a funcionar com interrupções. Os voos internacionais para Ben Gurion, o maior hub de Israel, foram temporariamente suspensos. Os corredores aéreos sobre o Irão, o Iraque e parte da Jordânia foram declarados zonas de risco elevado. O passo seguinte foi dado pela alemã Lufthansa, pela francesa Air France e pela singapurense Singapore Airlines.
que cancelaram dezenas de voos para a Ásia Ocidental e a Ásia Meridional. Tudo isso leva à desestabilização das cadeias de abastecimento globais. Centros logísticos globais, como Rotterdam, Dubai, Xangai e Hamburgo, relatam aumento nas tarifas, aumento nos prazos de entrega e atrasos nos cronogramas de entrega. Já foram feitos alertas pelas lojas online Amazon e Alibaba sobre possíveis atrasos e alterações nos preços de produtos de primeira necessidade. A inflação está a aumentar devido à escassez de energia. Na Alemanha, atingiu 6%, na Itália 7,3% e na Índia mais de 9%. Os países em desenvolvimento, como Paquistão, Egito e Tunísia, foram os mais afetados, já com interrupções no fornecimento de combustível e alimentos. Devido à instabilidade nos canais de abastecimento, a Nestlé e a Danone suspenderam algumas operações de exportação. Como resultado do fortalecimento do dólar no mercado monetário mundial, os investidores estão a fugir em massa dos ativos de risco. No entanto, para os países que dependem das importações, isso levou a um aumento do custo da dívida e ao déficit das reservas cambiais. O Egito, por exemplo, já iniciou negociações com o Fundo Monetário Internacional para obter ajuda financeira adicional. Está a ocorrer novamente uma fuga de capitais da economia argentina, que acabara de sair da recessão. Os índices das bolsas mundiais continuam a cair. Em uma semana, o Nasdaq perdeu 7%. O Nikkei 50 e o FTSE quase 6%. Gigantes da tecnologia e logística, como Amazon, Apple, DHL e Samsung, observam uma queda na capitalização. Os investidores preferem portos seguros, como ouro, títulos dos Estados Unidos e criptomoedas. Do ponto de vista da sustentabilidade dos sistemas fiduciários, o preço do Bitcoin ultrapassou os 81 Zand. Estamos a entrar numa fase de instabilidade estrutural dos mercados globais, reconheceu o Fundo Monetário Internacional numa declaração urgente. O conflito pode provocar um efeito dominó, em que guerras locais podem destruir completamente a arquitetura financeira mundial. A OCDE reduziu a previsão de crescimento mundial para 2025 de 2,8% para 1,2%. As consequências a nível social são ainda mais preocupantes. Devido ao aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, está a começar uma nova onda de migração na América Latina, no Sudeste Asiático e na África Oriental. Já começaram manifestações no Brasil, na Indonésia e no Quênia. Os governos são obrigados a introduzir subsídios, o que aumenta o déficit orçamental. Tudo isto mostra que não se trata apenas de uma guerra entre dois países. Este é um local onde ocorreu um terremoto econômico, cujas ondas se espalharam por todo o mundo. O sistema global de confiança, interdependência e comércio foi atingido, além das bases e capitais. Atualmente, o conflito entre o Irão e Israel ultrapassou os limites de um conflito local. Já não se trata apenas de um problema a nível local. É mais como um jogo de xadrez à beira de um apocalipse nuclear, onde qualquer erro pode levar a consequências catastróficas. A situação lembra uma corrida para o abismo, da qual não há volta, e esta partida coloca em risco não só o território, mas também o próprio destino da ordem internacional. Como resultado do esgotamento dos recursos e dos constantes ataques com mísseis, ambos os lados recorrem cada vez mais a provocações estratégicas. O Irão transferiu mísseis balísticos EMAD para a fronteira ocidental, enquanto Israel ativou mísseis Arrow 3 e sistemas de interseção THAAD na fronteira com a Jordânia. Estes mísseis de longo alcance, capazes de transportar ogivas pesadas, são considerados o último trunfo de Teherão, caso não seja possível utilizar outros métodos de contenção. Analistas em Doha e Londres falam de uma janela de oportunidade que dura de 10 a 14 dias, durante a qual uma das partes pode tomar medidas radicais. A situação pode evoluir para uma escalada aberta sem fatores de contenção, considerando que Israel pode esgotar o seu estoque de munições do Domo de Ferro e do Arrow até o final de julho.
e o Irão pode perder parte dos seus centros de comando subterrâneos em caso de bombardeios massivos. O facto de os ataques terem começado em áreas residenciais é particularmente preocupante. Teherã afirma que Israel atacou primeiro infraestruturas civis, incluindo centrais elétricas, torres de televisão e hospitais. Em resposta, mísseis iranianos atacaram deliberadamente bairros residenciais de Haifa e Tel Aviv. Isto já não é uma guerra entre exércitos, é uma guerra pela dominação psicológica, pela criação do caos e do medo. Entretanto, os sinais de alarme soam cada vez mais altos na arena mundial. A humanidade não pode permitir-se uma terceira guerra mundial, afirmou Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. O Papa exortou a cessar imediatamente o derramamento de sangue. Até mesmo países considerados neutros, como a Suíça, começaram a oferecer locais para negociações. No entanto, o mundo está dividido, como observou um conhecido colunista do jornal Le Monde. De um lado estão os Ipsisium, Israel e o Reino Unido. Do outro, a Rússia e a China apoiam o Líbano, a Síria e o Irão. A Indonésia, a Argentina e a África do Sul fazem parte do terceiro campo, embora não busquem a neutralidade. Se a guerra se tornar mundial, esses países serão as primeiras vítimas. Especialistas militares alertam que o próximo passo pode incluir a interceptação de comunicações por satélite ou ataques cibernéticos à rede elétrica da Europa. O Pentágono afirma que os estranhos acontecimentos no grupo orbital GPS têm origem suspeita. Os Estados Unidos já registraram esses estranhos acontecimentos. Num contexto de ameaça de conflito global, aumenta a pressão sobre as elites governantes em Jerusalém e Teherã. Parte dos generais em Israel apela abertamente a uma dissuasão nuclear pontual. Os líderes espirituais no Irão exigem uma resposta digna dos mártires, que morreram nos recentes ataques. Os militares discutem a ameaça do uso de armas nucleares táticas. O papel da Rússia e da China nesta equação está a tornar-se cada vez mais importante. Moscovo propôs a realização imediata de uma cimeira com a participação do Irão, Israel, Estados Unidos e Turquia. Apesar de a China ter declarado que é categoricamente contra o uso de armas nucleares de qualquer tipo, ela enfatizou que, sem a resolução da questão palestina, não haverá paz. Isso mostra que, embora Pequim e Moscovo não desejem agravar as relações, estão dispostas a obter vantagens geopolíticas. Entretanto, a opinião pública confia cada vez menos na diplomacia. As hashtags WW3 e Global Collapse estão a tornar-se cada vez mais populares nas redes sociais. Os jovens da América Latina gravam vídeos de despedida, temendo ser convocados, nas Canadá, França e Austrália. As pessoas protestaram contra uma possível intervenção militar. Neste contexto, analistas da Rand Corporation afirmam: o mundo está num estado de equilíbrio pré-guerra. Estamos no limite. Um cálculo errado ou um ataque não autorizado podem destruir a estabilidade estratégica. Hoje, os gabinetes da ONU e os quartéis generais da OTAN discutem cenários que ontem pareciam impossíveis. O que acontecerá a seguir? Há duas opções. A primeira é a desaceleração, como resultado da intervenção das grandes potências. A segunda é continuar o conflito até que a ameaça nuclear se torne realidade. Milhões de pessoas em todo o mundo aguardam a próxima explosão, não apenas no céu, mas também no sistema global, enquanto nenhuma das opções se torna evidente. Isso é mais do que um simples conflito no Médio Oriente. Todas as peças estão dispostas no tabuleiro de xadrez mundial. Restava dar o primeiro passo fatal,